Então, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, hoje nós vamos falar de ato administrativo, tá? Essa é uma das matérias mais importantes do ato administrativo, prestem bastante atenção, porque quando você vai atuar com a administração pública, se você for um contador, for um administrador de uma empresa particular, for um advogado, ou for até o próprio cidadão, e se você discorda do comportamento da administração pública, você vai ter que identificar se esse comportamento está ou não adequado à lei. E essa adequação à lei, nós vamos ver que é uma adequação aos requisitos do ato administrativo. Então, a lei, ela vai colocar quais são os requisitos para que um ato produzido pela administração válido seja considerado um ato administrativo. Tá? Então, professor, mas o que é o ato administrativo? Eu coloquei um conceito bem genérico aí para vocês, mas bem simples, né? Que o ato administrativo é uma manifestação, uma declaração da administração pública nesta qualidade. Por que nesta qualidade? Porque, às vezes, nós vamos ver na aula de hoje que a administração pública se comporta como se fosse um particular. Então, ela produz aí não atos administrativos. Nós vamos ver o que é que ela está fazendo. Então, a manifestação da administração pública nesta qualidade ou de particular que esteja exercendo uma prerrogativa pública, através, por exemplo, de uma concessão, de uma permissão, e que tenha, por fim imediato, produzir efeito jurídico determinado. Então, um ato administrativo é um ato que tem por objetivo produzir um efeito, porque a gente confunde muito realizações da administração pública, como que eu estou fazendo aqui hoje, dando uma aula, né, com um ato administrativo. Uma aula não é um ato administrativo, tá? Porque uma aula, ela por si só, ela não tem por objetivo produzir um efeito imediato para a administração pública, etc. É uma realização que a administração pública está fazendo. Tá? Assim como varrer uma rua, assim como abrir uma porta, assim como apertar um parafuso, trocar uma lâmpada. Isso são questões que a administração pública faz no seu cotidiano, mas não são atos administrativos, porque você não está querendo produzir um efeito jurídico, tá? Ok? Então, o ato administrativo é um ato que tem por objetivo produzir um efeito. Por exemplo, conceder uma licença para construir, conceder uma licença maternidade, tá? Nomear um servidor público, contratar uma empresa. Vocês estão vendo que isso tem por objetivo produzir um efeito jurídico, tá? Então, os atos administrativos, eles precisam produzir efeitos jurídicos em conformidade com o interesse público e sob o regime de direito público, tá? Porque a gente tem uma legislação privada, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, etc. Só que o regime jurídico administrativo, ele é previsto em uma série de leis que a administração pública rege para que faça toda a constituição de uma série de atos administrativos, tá bom? Agora, para continuar essa explicação de atos administrativos, eu preciso fazer aqui uma pequena diferenciação para vocês, que é atos administrativos, que eu conceituei brevemente, atos da administração e fatos administrativos. É bem confuso, né? Ato administrativo, ato da administração, fato administrativo. Então, não confundam isso. O ato da administração é um ato que a administração pública, seja ela direta ou indireta, ela pratica, né? Mas ela está aí desprovida das prerrogativas públicas, que a gente ainda está aprendendo as prerrogativas públicas, mas a gente não falou já, por exemplo, dos princípios da administração pública, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, né? A gente vai falar na aula seguinte de poderes da administração pública. Então, todas as prerrogativas públicas, elas não existem quando a administração pública estiver fazendo atos da administração, porque aqui ela está desprovida dessas prerrogativas. Então, ela atua como se fosse um particular em igualdade a um particular. Aí eu coloquei para vocês um cheque. Eu vou até tirar esse exemplo de locação, deixo e tiro, né? Porque a locação já começou a ser prevista na nova lei de licitações.
né? Então, antigamente não estava sujeito e hoje já está sujeito, tá? A gente vai ver isso, claro que através de um procedimento simplificado. Mas, por exemplo, a emissão de um cheque, tá? Quando a administração pública emite um cheque, aí ela está agindo como se fosse, que é bem incomum hoje em dia, né? Ela emitir um cheque, mas ela está agindo aí como se fosse um particular. Por exemplo, quando as entidades as empresas públicas e sociedade de economia mista, pessoal, elas desempenham suas atividades fins. Qual a atividade fim da empresa pública Caixa Econômica Federal? Qual a finalidade da Caixa? Não é conceder geralmente empréstimo para aquisição lá de uma casa própria, etc. Então, quando ela concede um empréstimo, pessoal, ela não está fazendo um ato administrativo, tá? Ela está como se fosse um banco privado. Essa relação entre a Caixa Econômica e qualquer pessoa que vai pegar um empréstimo com a Caixa é uma relação de direito privado, tá bom? Então faz lá um contrato de, não sei se vai ser um contrato de hipoteca ou vai ser um contrato de mútuo, de alienação fiduciária, que são espécies de contratos privados, tá bom? Então a Caixa Econômica aí ela está agindo como se fosse um particular, tá certo? Ela não está agindo enquanto administração pública, está agindo como se fosse uma empresa privada, tá bom? A Petrobras, a Sociedade de Economia Mista Petrobras, qual o objetivo fim da Petrobras? Não é a extração e a venda do petróleo? Quando a Petrobras está vendendo petróleo, essa venda aí não é um ato administrativo, é um ato da administração, tá? Que é o objetivo principal dela, ela está atuando aí no domínio econômico. Já, por exemplo, quando a UFC, o Estado do Ceará, a União, sei lá, qualquer entidade que você possa imaginar, ela quer vender, por exemplo, a UFC quer vender computadores antigos, que não são mais utilizados. Essa venda aí, ela vai ser um ato administrativo, vai ser, aliás, uma sucessão de atos administrativos, que vai ser uma licitação pública, tá? Então, quando a administração pública quer vender os seus bens inservíveis, ela vai fazer uma série de atos administrativos. Só que eu não estou falando esse exemplo aí da administração pública vendendo os seus bens, estou falando quando a administração pública está no desempenho de suas atividades fins, com empresa pública, sociedade econômica mista, fazendo aquilo que ela foi o objetivo dela, tá? Que é a Petrobras é vender petróleo, os Correios fazer lá o serviço de postagem, né? Os Correios, quando você chega para postar uma carta ou uma postagem qualquer, isso não é um ato administrativo, é uma relação a um contrato de serviço qualquer. Ok? Então, repetindo, ato administrativo é quando a administração pública quer produzir um efeito jurídico determinado em conformidade com o interesse público. Ou o ato da administração. Ato da administração não tem nada a ver com o interesse público. Por exemplo, se eu vou vender petróleo, o que é que tem a ver com o interesse público? A minha empresa quer comprar petróleo porque eu vou transformar o petróleo em gasolina e vou utilizar a gasolina para uma prova de motocross. O que é que isso tem de interesse público? Ah, eu quero pegar a gasolina e eu quero tocar fogo num carro. O que é que isso tem de interesse público? Só, ou seja, o ato da administração é um ato como se a administração tivesse em pé de igualdade com o particular. Ela não quer saber de interesse público. Tá? A administração tira a roupa dela, tira a prerrogativa pública e ela fica como se fosse um particular, ok? Tá bom? Quando o Banco do Brasil vai emprestar dinheiro, você chega lá numa maquinazinha, num caixa eletrônico do Banco do Brasil, você vai emprestar dinheiro. Ali o Banco do Brasil está agindo enquanto um particular ou está fazendo um ato administrativo? Tem que ter interesse público? Você quando vai pegar um empréstimo, para que esse empréstimo? Não. O banco, se você tiver os requisitos para fazer um empréstimo, vai lá, você vai conseguir sacar a quantia, tá bom? Então, isso não vai ter esses requisitos de impessoalidade, indisponibilidade do interesse público, moralidade, eficiência, nada disso aqui se aplica quando, aliás, não vou dizer que nada se aplica, tá? Mas
não é o objetivo principal, né? Porque eu não posso dizer que também não possa ter requisitos aí de eficiência em ato da administração, tá? Mas essa questão de moralidade, de interesse público, não é... Aqui é uma relação privada, tá? Então a gente vai dar mais exemplos à frente. E fato administrativo? Fato administrativo são realizações materiais da administração pública, são fazeres, são ações, tá? Que não tem objetivo produzir um efeito jurídico. Então, eu estava falando no início da apresentação aqui para vocês. Eu coloquei aqui vários exemplos. Construir uma escola, aprender uma mercadoria, né? Ter esse fato do pedreiro chegar, passar lá o cimento, pintar, ou puxar a instalação elétrica, os fios, o professor dar uma aula, o médico fazer uma cirurgia, o gestor participar de uma reunião, falar. Isso por si só são fatos da administração pública, não são atos administrativos. Ok? Tá certo? Então vamos seguindo. Agora, não significa dizer, só uma observação, não significa dizer que um fato administrativo não possa gerar um efeito jurídico. Tá? Por exemplo, eu, professor, aqui estou dando aula para vocês. Estou só, enfim, trazendo para vocês conteúdo, discutindo com vocês esse conteúdo, analisando criticamente o dever da administração pública, né? Mas, assim, se nessa minha atitude eu chamo a Johanna, tá bom? Eu falo, começo a destratar a Johanna, começo a chamar ela de tudo que é nome que não presta, tá certo? Esse tipo aqui eu estou fazendo aqui um fato administrativo, só que isso vai gerar um efeito para a administração, porque a administração pública pode ser condenada a pagar danos morais para a Johanna pelo fato do seu agente público, tá, ter descumprido aí a legislação civil, penal, etc. Tá bom? Então, por mais que eu não esteja produzindo um ato administrativo aqui, eu posso, em razão da minha conduta, gerar um efeito para a administração pública. Negativo, mas estou gerando. Tá bom? Ok? O ato administrativo não. O ato administrativo ele existe para gerar efeito mesmo. Tá? Porque a lei coloca para nomear, a nomeação de um servidor é um ato administrativo, aí tem esses requisitos. A aprovação no concurso, passar pela junta médica, trazer os documentos que são requisitos do cargo, etc. Então, o ato, a lei vai colocar os requisitos para a produção do efeito nomeação. Tá bom? Então, ato administrativo, ato da administração, fato administrativo. Vou seguindo. Agora, a questão mais importante do ato administrativo é você saber quais são os requisitos do ato, tá? Aí nós temos 5 requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? São 5 requisitos do ato administrativo. Um ato administrativo válido vai ter que ter presente esses requisitos. É aqui, meus amigos, que vocês vão deitar e rolar com a questão de anulação ou verificação dos cumprimentos de legalidade de uma atividade da administração pública, tá? Então vamos lá. Primeiro requisito de um ato. Ato administrativo para ser válido tem que ser praticado por um agente competente. O que é a competência? Tá? A competência é o poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atividades, das atribuições do cargo. Então, meus amigos, quando vocês querem saber, por exemplo, o professor Felipe Braga pode dar aula? Será que vocês fazem essa pergunta? É uma coisa meio lógica, não é isso? Ah, ele está lá, etc. Tudo bem que eu estou desempenhando a atividade aqui de dar aula. Mas já pensou se o reitor da universidade manda um ofício para mim, professor Felipe Braga? Eu sei que o senhor estuda e pesquisa bastante sobre direito da saúde. Você é professor da faculdade de Direito, conhece de leis, etc, etc, etc. A UFC está sendo processada por descumprir um protocolo de saúde em razão da Covid. Eu quero que o senhor faça a defesa desse processo.
Olha o requisito aí, competência. Competência é o poder que a lei confere a um agente público para desempenhar as atribuições do cargo. Qual o meu cargo? O meu cargo é de professor. Se você olhar lá a lei que dispõe sobre o cargo de professor, ela vai colocar: compete ao professor dar aula, fazer projeto de extensão, pesquisar, etc. Essa é a minha atividade. Eu não tenho que fazer defesa de processo judicial. A defesa do processo judicial é competência de outro cargo. Que cargo é esse? De um procurador, de um advogado da universidade, um procurador federal. Entenderam, pessoal? A lei, ela vai colocar a atribuição dos agentes públicos, dos servidores públicos, etc. Então, um dos requisitos mais importantes do ato administrativo é você verificar na lei, se aquela pessoa que produziu aquele ato, ela tem competência para isso. Então, por exemplo, se você recebe uma multa tributária, recebeu lá um auto de infração, tá? Isso é uma das primeiras coisas que eu faço. Recebi um auto de infração. Um dia desses eu recebi um auto de infração de um familiar meu e ele pediu para me dar uma olhada e tal, e eu fui analisar, né? Era uma multa ambiental. Esse meu familiar, ele tem tipo um pequeno zoológico, ele recebe animais machucados do IBAMA, e ele trata e deixa lá nesse zoológico, né? E aí teve uma denúncia dizendo que estava tendo maus tratos, etc. E foi a maior confusão, houve apreensão e nesse sítio que ele tem. E na hora da apreensão, o caseiro que mora, tipo, a uma quadra, tinha ido almoçar e a polícia arrombou a porta, pegou todos os animais, etc. Os animais tinham aquelas anilhas, né? Mas mesmo assim levou todos os animais. E foram feitos laudos que os animais estavam com maus tratos e tal. Aí saiu um auto de infração, né? A primeira coisa que eu fui ver era quem tinha assinado o auto de infração. Aí tinha lá, fulano de tal. Aí eu fui ver, tinha lá a matrícula e tinha o cargo dele, tipo, sei lá, analista ambiental, né? Aí eu fui ver, poxa, ele está verificando aqui que o animal teve maus tratos. Eu fui fazer a pesquisa. Quem pode atestar se o animal tem maltrato? Aí é sei lá, veterinário, né? Um veterinário. Então, assim, um cargo que pode atestar que o animal tem ou não maus tratos, está sendo maltratado, é um veterinário. Não pode um analista atestar isso. Então, pelo requisito competência, eu anulei o auto de infração. Mas, ó, o auto de infração que constatou que um animal estaria tendo maus tratos, nesse caso, a gente até provou materialmente que aquilo não era maltrato. E mostra por que deveria ser anulado. Porque quando, por exemplo, uma ave troca de pena, é um processo comum a trocar a troca anual da pelagem, né? E você pensa que o animal está maltratado. E, na verdade, não. Troca, fica feio, cai as penas, né? E era o que estava acontecendo. Mas, assim, só pela requisito competência, eu indiquei a ele, fiz toda a sugestão, e ele também era formado em direito, e ele mesmo saiu redigindo, e depois conferi, e ele protocolou lá enquanto cidadão, né? E a administração pública, através do poder, através da autotutela, ela anulou o ato administrativo, tá bom? Então, a competência é o poder legal. Então, toda vida que vocês pegarem um ato da administração, se vocês querem saber se ele está correto, vocês têm que ver quem é o agente público que está fazendo isso. Ah, é o fulano de tal. Qual o cargo dele? Ele é auditor fiscal. Vou entrar na lei que criou o cargo de auditor fiscal para saber quais são as atribuições do cargo de auditor fiscal. Isso acontece muito no âmbito tributário, né? Na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda do Estado, são criados vários concursos, são mudados os planos de cargos e carreiras, são alteradas as atribuições. Então, por exemplo, para auditor fiscal da Receita Federal, tem alguns que atuam só com
importação, outros não fazem autos de infração, trabalham mais na parte de, sei lá, de TI. Vocês têm que ver a lei que criou o cargo, porque alguns podem fazer algumas atribuições e outros não. Então, só por esse requisito de competência, você pode anular esse ato da administração, tá bom? Então, por exemplo, vou dar aqui mais um caso para vocês. Eu estou na BR-116, que é uma rodovia federal, lá pelo município de Horizonte, tá? E uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza pede para que eu pare o carro e diz que eu estou sem, sei lá, ultrapassando o limite de velocidade, lavra lá um auto de infração, dizendo que eu ultrapassei o limite, então que eu estava sem um cinto de segurança, não interessa, tá? O motorista no dia tal, no quilômetro 760 da rodovia BR-116, estava dirigindo sem um cinto de segurança. Aí assino lá, falando de tal, agente de trânsito MC. Quando você vai para o requisito competência, a autarquia municipal de trânsito, o agente de trânsito do município, ele tem por competência lavrar multas, fiscalizar o trânsito no município de Fortaleza e nas ruas e avenidas do município de Fortaleza. Como ele foi em outro município, né, e numa rodovia federal, ele não teria essa atribuição. Tá bom? Então, o requisito competência aí não foi preenchido. Tá bom? Detalhe, eu coloquei aqui duas observações para a gente analisar. Primeira, a delegação de competência só não é admitida se houver impedimento legal. Em geral, então, pode haver a delegação de competência. Então, por exemplo, o diretor da faculdade de Direito, ele pode dizer, professor Felipe Braga, eu queria que você me representasse, tá? Lá sei lá, no conselho universitário, tá bom? E votasse acerca do calendário acadêmico de 2021, com a questão da Covid. Aí, quando alguma pessoa pega lá a ata de reunião do conselho universitário e vê lá o nome Felipe Braga Albuquerque, opa, essa pessoa aqui, ela não faz parte do conselho, ele é um professor da faculdade de Direito, ele não é o diretor. Vou querer anular isso aqui. Só que eu tenho a justificativa, né, que é a delegação de competência. O diretor da faculdade de Direito formalmente emite uma delegação, autoriza o professor Felipe Braga, matrícula número tal, a me representar na reunião do conselho universitário. Então, se houver essa delegação de competência, eu vou ter a competência para desempenhar aquele ato. Agora, detalhe, essa delegação de competência ela tem que ser feita dentro da hierarquia da administração pública. Entenderam? Então, por exemplo, eu não posso, sou o diretor da faculdade de Direito, eu nomeio o meu sogro, o meu sobrinho, sei lá, minha namorada, ou, sei lá, que não fazem parte da administração pública, tá certo? Essas pessoas que não fazem parte da administração pública, dentro do órgão pelo qual eu trabalho, eles não podem receber essa incumbência legal, tá bom? Eu sou da Secretaria da Receita Federal. Eu posso delegar a competência para lavrar uma auto-infração para um fiscal da Cefaz, Secretaria da Fazenda? Não, é outro órgão, tá? Não tem nada a ver. Essa delegação de competência tem que ser feita dentro do mesmo órgão, na hierarquia, tá bom? Detalhe também, a delegação de competência só não é admitida se houver impedimento legal. O que é esse impedimento legal? É porque, às vezes, a lei coloca que são competências privativas ou exclusivas. Então, se o regulamento, lei, etc., coloca compete privativamente ao diretor da faculdade de Direito, então ele não pode delegar, porque a lei colocou que era uma competência privativa ou exclusiva. Ok? Continuando, aí eu coloquei aqui que ela é feita
para órgãos e agentes subordinados por prazo determinado. O ato de delegação é discricionário e revogável a qualquer tempo, tá? De modo que sua delegação e revogação deverá ser publicada por meio oficial, ok? Então, quando o diretor da Faculdade de Direito me autorize para o consune, então tem que ter lá uma portaria, né, dessa nomeação, publicação da portaria, tem toda a formalidade. Observação. O vício de competência, que é chamado de excesso de poder, tá? Eu não tinha competência para fazer aquilo, se eu fiz, estou agindo com excesso, ele nem sempre obriga a anulação do ato. O vício de competência admite convalidação, salvo se tratar de competência em razão da matéria ou de competência exclusiva, que aí não vão poder ser convalidados. Vou dar exemplo aqui para vocês. Digamos que o regulamento da Faculdade de Direito coloque assim: é de competência do diretor da Faculdade de Direito marcar a Semana do Direito, que é uma semana cultural, etc. E aí o professor Felipe Braga coloca assim: ó, pessoal, alunos, a Semana do Direito esse ano vai ser entre 20 e 30 de outubro. Aí divulga cartaz, etc, etc. Só que quem fez isso fui eu, e o regulamento da Faculdade de Direito diz que é a competência do diretor. Esse meu ato é anulável? Sim, ele pode ser anulado. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, embora, o diretor pode convalidar o ato. Ele pode assinar embaixo. Não, tudo bem, professor Felipe Braga marcou, concordo, e assina embaixo. Ok? Então, ele pode ser convalidado pela autoridade superior. Tá? Salvo se tratar de competência exclusiva. Se a lei colocar compete exclusivamente ao diretor da Faculdade de Direito marcar a Semana do Direito, então, se eu fizer isso, está nulo o ato. Não admite convalidação. Tá bom? A mesma coisa de uma multa tributária, de uma multa ambiental, etc. Se a lei colocar compete exclusivamente a esse cargo, exclusivamente, como o caso lá da do veterinário, né, que eu me referi a vocês. A lei coloca que é competência privativa do profissional de veterinário atestar o maus tratos em animal. Então, não pode o presidente do IBAMA, o diretor do núcleo do IBAMA, declarar maus tratos se a competência privativa é do profissional que exerce essa atribuição. Entendeu? Então, quando se tratar de competência exclusiva privativa, não cabe essa convalidação, esse conserto, essa ratificação do ato. Tá bom? Ou também se tratar de competência em razão de matéria, né? Se for matéria de outro órgão, por exemplo, eu sou servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, fiscalizo tributos. Aí eu chego lá na empresa da Dandara, a Dandara tem uma loja de calçados, tá bom? Dandara, vim fiscalizar a sua loja. Aí a Dandara, pois não, senhor fiscal, tá aqui os meus livros contábeis, os meus livros e tal. Aí eu me deu o livro de registro de ponto dos empregados. Ela, como assim? Eu quero ver se os empregados estão chegando na hora. O que é que tem a ver fiscalização tributária com fiscalização do trabalho? Aí eu vejo que um funcionário está chegando, está ultrapassando a jornada de trabalho dele, não está recebendo hora extra e tal, e lavra uma auto-infração trabalhista. Não tem nada a ver a matéria tributária com a matéria trabalhista. Não pode ser a Secretaria, Superintendência Regional do Trabalho vai ratificar o meu auto de infração. Está perfeito, eu indiquei qual era o dispositivo legal descumprido. Realmente a empresa da Dandara violou a legislação trabalhista, mas isso não pode ser convalidado. Tá certo? É completamente nulo esse auto aí. Tá bom? Ok? Eu não tenho competência para isso, a competência é de outro órgão, tá? Ok, meus amigos, entenderam competência, um dos requisitos, aí, o mais é o básico do ato administrativo. Você tem que, a lei tem que autorizar você a praticar esse ato. Então, não esqueçam de ver isso. Toda vida que vocês tiverem, eu vivo analisando isso. Dentro da própria universidade, é só o que eu faço. Tá bom? Às vezes vem lá, o diretor mandou você fazer isso. Eu, como assim ele mandou fazer isso?
Tá? Vamos olhar aqui o regulamento da universidade. Vamos olhar o regulamento da Faculdade de Direito. Tá bom? Esse mandar, esse não mandar, tem que ter muito cuidado. Porque existem normativos determinando atribuições das pessoas para cargos. Então, você não pode estar aí querendo mandar e desmandar. Ok? Finalidade. A finalidade, pessoal, do ato administrativo, ela, bem, ela é dividida mais ou menos em duas facetas, né? Uma finalidade geral, ou imediata, né, do ato, é a satisfação do interesse público. Todo ato administrativo tem que satisfazer o interesse público. Então, é meio que um requisito, né, genérico do ato. A finalidade do ato é satisfazer o interesse público. Se você colocar que isso aqui, o objetivo foi, venham requerer que seja reservado ao auditório da Faculdade de Economia. Para quê? Comemorar o meu aniversário. Né? Qual a finalidade aí? Satisfazer o interesse público, eu vou comemorar o meu aniversário dentro lá da repartição pública, eu posso até comemorar o meu aniversário, né? Pessoal, oba, hoje é meu aniversário, vamos aqui cantar parabéns, eu trouxe aqui um bolo. Não tem problema nenhum. Agora sim, eu vou reservar o auditório, vou ligar o ar-condicionado, gastar energia, né, com as lâmpadas, vou sujar, vou ter que chamar o pessoal da limpeza. Isso tem nada de interesse público, interesse particular meu. Tá? Então, o interesse público é sempre o norte aí da administração pública. Tá? Se tivesse meio que implicitamente tatuado na testa lá dos servidores públicos, interesse público, a gente resolveria pelo menos mais da metade dos problemas que nós passamos pelo nosso cotidiano, tá? Mas, tirando a questão genérica de satisfação do interesse público, a finalidade é meio que o resultado a ser alcançado previsto em lei para a prática do ato. Então, por exemplo, qual é a finalidade de uma licença paternidade? Qual a finalidade de uma licença maternidade? A finalidade de uma nomeação de servidor público, né? Então, o próprio nome já está dando o mote da finalidade, né? A finalidade de licença maternidade é para que a mãe possa se afastar das suas atividades profissionais e possa ficar lá próxima ao filho e tal, ter essa aproximação, etc. Então, esse é o objetivo do ato administrativo licença maternidade. Então, por exemplo, eu quero ir para o exterior apresentar um trabalho, aí eu vou tirar uma licença paternidade, ou seja, bem, se eu quero ir para o exterior apresentar um trabalho, o ato administrativo que tem que ser produzido não é uma licença paternidade, é uma autorização, é outro ato administrativo, tá bom? Então, assim, a finalidade é aquele objetivo que a lei prevê, né, como, como o que vai determinar essa prática, o resultado que vai ser feito pelo ato administrativo, tá bom? Detalhe que a falta de finalidade, ela torna o ato nulo, né? É um vício que não pode ser sanado, tá bom? Então, por exemplo, eu reservei o auditório para fazer o meu aniversário, tá certo? Aí chamo lá meus amigos, meus familiares e tal. E aí, depois de um mês, opa, foi nulo esse ato administrativo que eu requisitei lá pelo SEI, pelo sistema, né? Requisitando, aí o meu superior hierárquico autorizou e tal. Esse ato, a autorização que foi dado pelo meu superior, ele é nulo. Não tem como ser corrigido. Já passou o dia, mas o professor Felipe Braga chamou os alunos também e falou lá de direito. Não tem como ser corrigido, tá bom? Não tem. Passou, passou. Forma. Forma é o modo de exteriorização do ato administrativo, pessoal. Qual é a forma dos atos administrativos? Bem,
Eu coloquei esse artigo aqui da lei do processo administrativo, 9784, que fala o seguinte: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, tá bom? Então, por exemplo, se a lei não exigir nenhuma forma determinada, e quando é que ela exige, professor? Se você pensar, por exemplo, no auto de infração de multa de trânsito, você acha que o guarda de trânsito vai pegar um papel qualquer, uma folha, aqui, essa minha agenda aqui, ó, vou pegar essa agenda, vou multar a Marina em R$ 200 porque ela está assistindo a aula com a câmera desligada. Multo, Marina, caminha, CPF tal, matrícula tal, no valor de R$ 200, pelo fato dela estar assistindo a aula com a câmera desligada. Ou, entretanto, ela ligou a câmera, vou reduzir a multa para R$ 100. Porém, ela está usando uma roupa inapropriada, vou triplicar a multa para R$ 900. E tal, e tal, e tal. Se ela pagar dentro de 10 dias, eu vou reduzir a multa em 50%. Né? Olha que maluco aí, tá? Primeiramente, olha a questão aí. Eu vou fazer numa folha de papel, olha a questão forma, mas ainda tem a questão competência, né, que a gente viu. Olha a competência. Eu, professor, tenho competência para arbitrar multa para aluno que já pensou, nem competência eu tenho. Meu cargo de professor nem dá essa competência, né? Mas vamos para a questão forma, né? Se fosse uma multa de trânsito, se você pegar o Código de Trânsito, eu não sei qual é o artigo, lá pelo 280, vai colocar, são requisitos do auto de infração de trânsito. Local da infração, o dispositivo legal infringido, dia, hora, assinatura do agente de trânsito, a placa, a descrição do veículo, ou seja, são requisitos objetivos. Então, quando for feita uma auto-infração, tem que ter isso. Se descumprir esse requisito formal, o ato administrativo pode ser anulado. Ok? Ok? Então, o professor tem forma? Bem, a lei vai exigir, pode exigir certa forma. Quando não tiver nenhuma forma determinada, a forma ela é um tanto quanto livre. Por exemplo, qual é a forma que eu, professor Felipe Braga, vou, sei lá, requerer a minha promoção? Eu sou professor do nível tal, quero ir para o nível tal, porque eu tive o requisito, passei já 2 anos no cargo e tal. Então, assim, qual é a forma pela qual eu vou requerer a minha promoção, né? A lei não coloca. A lei só coloca que tem que ser feito um requerimento, tá certo? Então, como é que vai ser o meu requerimento? Senhor diretor de departamento de direito público, é o meu departamento, eu, Felipe, brasileiro, matrícula tal e tal, venho requerer minha promoção de professor cargo tal para o outro cargo, tendo em vista que cumprir os requisitos, quais sejam, aí coloco lá. Então, não tem uma forma, ok? É claro que essa forma tem que ser uma forma de interesse público. Tá bom? Eu não posso fazer uma carta maluca assim, ei, Mar, faz aí minha promoção, Barão. Aí dentro, né? Um negócio desse, uma coisa assim que não tem nada a ver com o interesse público, tá certo? Então a forma, ela é livre, mas ela tem também essa questão que tem que ser cumprido, basicamente, o uso do vernáculo em português, etc. Ok? Então a forma é o modo pelo qual o ato administrativo vai se exteriorizar. Num processo administrativo, numa licitação, etc., são vários atos que são produzidos. Uma pessoa é citada, a intimação para testemunhas comparecerem à audiência, etc. E como é que é a forma desses atos? Se a lei não colocar, a forma ela é livre. Ah, mas a lei coloca que tem que ser escrito, tem que ter um prazo de 10 dias. Tudo bem. Redige uma carta, mas tem que ter esses requisitos de forma minimamente preenchidos. Ó, você está sendo convocado a prestar depoimento com antecedência de 10 dias e tal. Então, as questões formais básicas têm que conter no seu documento. Ok? Então, a forma, pessoal, os requisitos pelos quais o ato administrativo
devem ser produzidos são muito importantes, tá? Nessa forma aí tem prazo, tem uma série de questões que a lei vai estabelecer. Ok? Motivo. Motivo é a causa do ato administrativo. Como assim, professor? Coloquei aí. É a situação de fato e de direito que autoriza a prática do ato. Tá bom? Então, por exemplo, a concessão de uma licença paternidade. Qual é o motivo? O motivo é o nascimento do filho. A punição de um servidor público. Qual o motivo para você punir, fazer o ato administrativo penalidade, né? É ele ter infringido lá o Estatuto do Servidor Público. Tá bom? A demolição, a ordem de demolição, o ato administrativo determina a demolição, tá? É perigo que ele representa, má conservação, a falta de licença, etc. Então, o motivo é a situação de fato de direito que vai autorizar a prática do ato. A ausência de um motivo, pessoal, também gera a anulação de um ato. Ok? É um vício insanável. A inexistência, a falta de um motivo vai gerar anulação do ato administrativo. O professor Felipe Braga teve licença paternidade e ele não teve filho. É nulo o ato. Tá certo? É nulo o ato administrativo. Perguntas e objeto. Objeto, pessoal, é o próprio conteúdo material do ato, ou seja, a própria alteração no mundo jurídico que o ato produz. Na verdade, o objeto eu nem gosto muito de colocar como requisito, a doutrina é meio que é unânime, né? Assim, qual é o objeto de uma exoneração? É a própria exoneração em si. Então, é a própria formação do ato administrativo, tá bom? Então, assim, não é tá faltando um objeto. O objeto é já a produção do efeito do ato administrativo. Por isso que eu não gosto muito de colocar como requisito, mas a doutrina é meio que unânime aí. Motivo é aquilo que faltou, a competência é nulo, faltou a finalidade, nulo, faltou o motivo, anula, tá? Forma, anula ou depende, a forma depende. Se é uma forma essencial à prática do ato, anula, tá bom? Anula. Se o auto de infração de trânsito tem que ter a assinatura do auditor fiscal e não tem assinatura, anula, tá bom? Não é válido, ok? Continuando. Vamos fazer muito exercício sobre ato administrativo. Atributos do ato administrativo. Todo ato administrativo tem essas características, né? A primeira é a presunção de legitimidade, tá bom? Presunção de legalidade, se admite prova em contrário. Você recebe qualquer ato administrativo, por exemplo, recebi uma multa de trânsito. Tem lá, dirigindo sem capacete, dirigindo carro sem capacete, multa, valor, R$ 200. Vou ter que pagar essa multa? Vai ter que pagar. A presunção é que ela seja válida. Mas eu não preciso usar capacete. Tudo bem que você não precisa, mas vai ter que entrar com recurso para falar para a administração, administração, você cometeu um equívoco. Você colocou um requisito para eu dirigir um carro que não é admitido, que não é imposto pela legislação de trânsito, que é usar o capacete. O capacete é para quem dirige motocicleta, etc. Tá bom? Veículo não, automóvel não. Tá bom? Então, solicito aí a anulação do ato administrativo. Então, o ato administrativo, por mais absurdo que ele seja, ele presume-se válido, tá? A administração pública não faz um ato administrativo, ela não precisa entrar com ação para provar que ele é válido, presume-se válido. Aquele que se sentir prejudicado com o ato que requeira a sua anulação. Então, é claro que a administração pública, de ofício, ela pode, como eu falei para vocês, a autotutela, né, ela de ofício pode anular os atos quando ela reconhecer o descumprimento dos requisitos legais, tá bom? Então, a presunção é de legalidade e legitimidade. 2, a imperatividade, que é a possibilidade da administração pública criar obrigações para os administrados, ela impor restrição, que é sinônimo de poder extroverso do Estado,
tá bom? Então, a administração pública ela pode obrigar as pessoas a fazer ou deixar de fazer. Claro que esse obrigar é na forma da lei. Coloquei, por exemplo, a obrigação das pessoas não se aglomerar. Né? A administração pública impõe, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá? Uma decorrência, né, de alguns atos administrativos. Ela proibir você de frequentar uma rua porque ela está fazendo obra pública, tá bom? Por exemplo, vamos trocar a tubulação de água e esgoto. Então, eu vou impor uma restrição à circulação de pessoas. Tá? O nome disso é poder extroverso do Estado. Tá? Então, essa é uma faculdade, é um poder que tem a administração pública de criar, lógico que na forma da lei, restrições ou obrigações aos administrados. Usar máscara, tá? Não se aglomerar, manter distância, etc. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é a implementação material de atos diretamente pela administração, inclusive usando a força, sem a necessidade de autorização judicial. Então, quando a administração pública pratica um ato, pessoal, ela não precisa de autorização do Poder Judiciário para impor ele com base na força. Se eu, quando estou construindo, reformando a minha casa, eu avanço o muro sobre a calçada e as pessoas vão ter que desviar, porque tem um puxadinho da minha casa, e vão ter que andar pela rua, né? Chega o agente da prefeitura e me dá uma notificação para que em 48 horas eu faça a demolição daquele meu puxadinho, né? Ah, mas eu coloquei minha piscina com borda infinita, eu fico vendo aqui o pessoal na rua andando, eu estou aqui na piscina, já pensou corra brega, né? A piscina alta lá, eu estou deitado vendo o pessoal passar, né? Enfim, um maluco desse. A prefeitura dá 48 horas para eu reconstruir a calçada. E se eu não reconstruir? Vocês acham que a prefeitura tem que entrar com ação para demolir? Não. Ela dá lá o prazo, se não cumprir, vai chegar lá o agente da prefeitura com um trator, tá? Vai passar por cima, vai derrubar a minha piscina, vai reconstruir lá, vai retomar o espaço público, tá bom? Tá? A administração pública ela não precisa de autorização do Poder Judiciário, ela pode usar força, ela não tem guarda municipal, não tem chama a polícia militar, etc. Não sei se vocês recordam de um evento que ocorreu há alguns anos no Parque do Cocó, que foi a criação de um viaduto próximo ao Shopping Center Iguatemi. E aí, alguns ambientalistas ficaram lá no Parque do Cocó, que é um parque, uma reserva ambiental, etc., e se agarraram às árvores para que não ocorresse a obra pública e que não fosse demolida as árvores, etc, etc, etc. Eu não vou tocar aqui na questão ambiental, tá bom? Até porque eu nunca olhei esse processo, não conheço o processo. Mas, assim, a Prefeitura de Fortaleza, ela entrou com um processo para meio que uma reintegração de posse, né? Eu, se eu fosse o procurador do município, eu não, prefeito, ninguém precisa de entrar com processo, não. Chama a guarda municipal, chama a polícia e vai tirar as pessoas lá na marra, tá? Vai ter que usar da força policial mesmo, tá bom? Porque se existe uma autorização do órgão ambiental para você fazer a obra pública, a priori, os requisitos ambientais estão cumpridos. Se estão errados ou não, que seja discutido, mas eu não estou entrando nesse caso aí na esfera, porque eu não olhei o processo, tá? Só estou dizendo que eu não entraria com a ação, porque a administração pública ela tem o poder, tem a força para impor a sua vontade, tá bom? Ah, lá os alunos estão invadindo a reitoria, tá? Pode chegar lá, chama o segurança, vamos tirar o pessoal da marra e tal. Tudo bem que a relação com os alunos é uma questão política, envolve tal, negociações, aí, mas assim, pode utilizar a força, chamar o segurança, dá licença e tal. Mesmo do aluno, professor, o aluno senta na mesa do professor, não que isso a mim fosse uma ofensa, né? Se ele quisesse, se ele só ficasse na mesa do professor lá, que eu ocupo, e não atrapalhasse a aula, eu não iria criar problema algum, né?
Mas ele ficou assim na frente do quadro, com as mãos abertas. Eu, por favor, colega, se sente e tal. Não, vim aqui só para atrapalhar a sua aula, né? Bem, nesse caso eu iria achar que o aluno está com algum problema psicológico e tal, né? Tentar conversar com ele, né? Porque, mas assim, se não, eu ia ter que chamar o segurança e tal para dizer, ó, vamos lá para a secretaria conversar e tal, porque eu também não posso passar a aula toda com a pessoa na frente do quadro, né? E, enfim, ok? Pode utilizar a força. Agora, coloquei em negrito, né? Não se aplica às multas, porque as multas, pessoal, a alta executoriedade, você pode aplicar uma multa, tá? Multa de trânsito e tal, R$ 1.000. Mas, assim, a cobrança da multa, ela tem que ser feita na esfera judicial, tá certo? Então, tem que entrar com um processo. A administração pública cria a multa, uma multa tributária, uma multa fiscal. Ah, se você não pagar, o seu nome vai ser protestado, tudo bem, mas, assim, cobrar mesmo, você vai ser penhorado o seu dinheiro, vai ter que penhorar um carro, isso tem que ser na via judicial, certo? Alguma pergunta até agora? Tem um outro requisito aí, tipicidade, que eu nem gosto também de falar como requisito, a doutrina coloca, que é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei. Na verdade, isso aí é legalidade, né? Então, assim, não gosto de colocar isso como atributo do ato administrativo. Por fim, pessoal, vamos falar da extinção dos atos administrativos. A doutrina coloca 3 formas de extinção, eu até já adiantei um pouco disso, né? Anulação, revogação, etc. Mas eu queria falar dos efeitos. A anulação, ela ocorre quando houver um vício relativo à legalidade, tá? É um controle de legalidade. A lei foi descumprida, tá bom? Então, se a lei for descumprida, o ato vai ser anulado. Quais são os efeitos da anulação, pessoal? Eu coloquei aí que o efeito é ex tunc. Ex tunc significa efeito retroativo, tá? O que é efeito retroativo? Efeito retroativo é que, por exemplo, eu produzi um ato administrativo hoje. Ah, o que foi que esse ato administrativo fez? Depende do ato, né? Então, por exemplo, hoje, no dia 8 de junho de 2021, eu, reitor da universidade, determinei a Marina, professora do curso de medicina, determinei que fosse cassada a gratificação de titulação dela. Tá? Então, a Marina recebe lá R$ 10.000, R$ 5.000 é gratificação de titulação, porque ela tem mestrado e doutorado. Então, eu mandei tirar. Não gosto da Marina, tá? Sou reitor, determino lá um ofício para o setor pessoal da UFC que seja retirado do contra-cheque da Marina a gratificação de titulação dela. Absurdo o ato, né? Porque, enfim, absurdo o ato, tá? Nem competência para isso eu tenho enquanto reitor, né? Porque, enfim, eu não faço esse tipo de controle, mas vamos lá. Depois de 3 meses, a Marina, no dia que ela recebeu o contra-cheque dela, ela já entrou com requerimento de anulação desse ato reitor. Esse reitor, Felipe, ele me faz perseguição política só porque eu tirei 10 na aula dele, e eu era um excelente aluno, ele ficava com inveja porque eu sempre dava exemplos melhores do que ele, aí depois eu passei no concurso da faculdade de medicina e tal e tal. Isso é uma perseguição política e não tem fundamento algum, vem requerer anulação. Depois de 3 meses, 4 meses, vem lá o setor pessoal e anula essa, 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 esse meu ato, tá bom? A procuradoria, enfim, a universidade anula esse meu ato. Qual foi o efeito produzido, pessoal? O efeito produzido não foi que a Marina passou 3, 4 meses sem receber a gratificação de titulação, o efeito é ex tunc. Então, ele vai retroagir ao dia 8/6,
tá? Como não foi, eu não deixei de receber 3 meses, então ela vai receber de volta os 3 meses da gratificação de titulação, tá bom? Então isso que é efeito retroativo. Retroage e tudo que foi produzido tem que ser desfeito, tá? Às vezes não é possível, tá bom? Às vezes não é possível. E aí a gente vai ter que corrigir. Ok? Mesma coisa se fosse ao contrário. Ah, Marina, excelente aluna e tal. Eu, professor Felipe Braga, mandou um ofício. Marina é minha monitora. Eu quero que ela receba uma gratificação de R$ 3.000 pela sua dedicação e tal, e tal, e tal. Bem, digamos que um maluco lá do setor pessoal inclua isso na bolsa da Marina. Ela recebe lá a bolsa de R$ 3.400. É R$ 400, ela recebe R$ 3.400. Fica lá na dela, né? Não, professor, obrigado e tal. E aí, depois de um mês, 3 meses, a, sei lá, o setor interno de controladoria da UFC verificou como assim o monitor recebendo esse valor, né? O próprio sistema acusou. Ela recebeu 3 meses desse valor, é anulado, vai ter que devolver, tá bom? Vai ter que devolver esses 3 meses de gratificação que ela recebeu aí. Tá? Esse efeito retroativo. Todo efeito que foi produzido, que foi pagar, vai ter que ser desfeito. Tá bom? Detalhe, o prazo para requerer a anulação é de 5 anos, tá? Então, se a Marina recebeu 3 meses aí, depois de 5 anos, ninguém falou nada, não vai mais poder anular o ato. Ok? Revogação. Revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido, mas que não é mais oportuno ou conveniente. Eu vou explicar isso mais na frente, porque eu vou tratar ainda de atos discricionários, tá bom? Mas a revogação só existe para atos discricionários, pessoal, não para atos vinculados. Então, por exemplo, eu autorizei a, a Sara a ter uma banca de revista na Pássaro Ferreira, tá? Isso é um ato discricionário do município. Aí aconteceu que a prefeitura de Fortaleza vai fazer um metrô e a estação de metrô, a entrada vai ser lá no local que a Sara tem a banca de revista dela. E aí eu encaminho uma comunicação para a Sara, Sara, a partir de amanhã, a partir daqui a 60 dias, está cancelada a sua autorização para ter a banca de revista. Então, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com legalidade, com ilegalidade. Apenas não é mais conveniente a administração pública ter na praça, aquela banca de revista. Entenderam, pessoal? A revogação não tem nada a ver com legalidade. Ok? Certo? Não é mais conveniente. Coloquei aí que o Poder Judiciário ele não revoga ato administrativo, ele apenas anula. Ele anula atos que não se que foram, na verdade, violaram a legislação. Seja requisito, competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Estão nulos. Aí você anula, mas não revoga. O Judiciário não revoga. Tá? A, O judiciário não pode dizer, a administração vai entrar com ação para dizer que aquela praça, que aquela banca de revista não deve mais ficar ali, não. Em razão da alta executoriedade dela, a administração pública faz isso. Ok? Ela não precisa do Poder Judiciário. Coloquei aí que são suscetíveis de revogação atos consumados, tá? Atos vinculados, atos que já garantiram direitos adquiridos, né? Ou seja, tem esses atos aí que não tem como você revogar. Ok? Ah, pessoal, vou revogar a prova que vocês fizeram porque eu não achei conveniente a prova, né? Não é muito boa. Não existe isso. Não existe revogação para ato válido, tá bom? E por fim, a cassação. A cassação é a extinção de um ato quando o seu beneficiário deixa de cumprir requisitos que ele deveria permanecer cumprido. Como, por exemplo, a cassação de uma licença para construir. Você recebe uma licença para construir e diz o seguinte: para você construir esse apartamento, você tem que
colocar um material de construção dentro do imóvel, quando ele estiver no terceiro andar, já, quarto andar tem que ter aquele véu por fora, enfim, requisitos para a construção. Passados os requisitos, se você não cumpriu, a administração chega lá para fiscalizar e vai ser cassada a licença para construir. Na verdade, isso aqui se aproxima muito de uma anulação, né? Porque esses requisitos são requisitos que a lei coloca. Então, se você está descumprindo, você está descumprindo a lei. Eu prefiro manter mais a anulação e revogação, porque a cassação, na minha leitura, é uma forma de anulação, certo? Porque isso não é discricionário. Você está descumprindo o requisito que a administração colocou, ok? Então, vamos interromper por aqui.